Galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério, mas nem sempre. E hoje estou aqui sozinha. Hoje vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, amo muito, na verdade, que é sobre o futebol. Então, hoje eu vou iniciar uma série, entre aspas, sobre os times brasileiros de futebol. E hoje, nada mais, nada menos que o primeiro vídeo tem que ser do meu Grêmio, né? Que é o meu time do coração, que acredito que essa paixão vai ser levada eternamente, até nos meus últimos dias. E antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre a minha paixão pelo futebol, que é algo que não faz tantos anos, mas também não faz poucos, que, assim, meu pai sempre foi gremista, né? E ele me induziu a ser gremista, mas eu, né, falava que eu era gremista, mas esse negócio de assistir desde muito pequenininha jogos e tal, não me lembro, assim, não era algo que meu pai fazia muito, de assistir todos os jogos e tal. Porém, de uns anos pra cá, parece que foi uma chave que virou na minha cabeça, assim. Eu sempre me titulei gremista e tal, porém, o fato de eu acompanhar, de eu me tornar gremista, faz alguns anos, né, que eu comecei a acompanhar todos os jogos do Grêmio. Então, agora, assim, esse ano, o primeiro jogo que eu perdi do Grêmio foi final de semana passado, no caso, no domingo, nesse final de semana, que eu acabei, por alguns motivos, não assistindo. Mas foi o primeiro jogo do ano que eu não assisti. E não sei se foi em 2024 ou 2023, acho que foi em 2023, que eu não perdi nenhum jogo, tipo, nenhum. Ou seja, eu deixo de fazer as minhas coisas, às vezes, para assistir o jogo do Grêmio, para estar vendo o Grêmio jogar. Então, assim, isso é um pouco da paixão que eu tenho. Ah, assim, isso foi algo repentino que eu prestei na minha vida e foi um amor, assim, incondicional. Tem muita gente que fala que é bobeira, não sei o quê, mas quem gosta de futebol, quem ama futebol e acompanha, sabe que a gente ama muito um time. E não é só sobre futebol, é sobre várias coisas, vários quesitos que tem no mundo do futebol. Mas, assim, o meu amor pelo futebol, pelo Grêmio, se iniciou há alguns anos e desde então sou completamente apaixonada pelo futebol, não só brasileiro, mas também mundial, né? Assisto jogos de fora também, não só aqui do Brasil, e aprecio muito, porque o futebol é, assim, maravilhoso e é algo que eu amo assistir, que eu amo comentar sobre, que nem eu falo, às vezes Fernanda, sem futebol na minha vida, ia ser uma pessoa um pouco ia ser uma pessoa diferente, porque se eu puder estar falando sobre futebol, sobre alguma coisa, eu vou estar falando sobre isso, sobre o Grêmio, sobre qualquer time também, que eu tenho reconhecimento, então eu sempre vou estar falando. É um amor, assim, surreal. Porém, hoje, como eu disse, vamos iniciar com o time do Grêmio, que é o meu time do coração, que eu amo muito. A gente vai falar um pouquinho sobre. Então, a data de fundação foi em 15 de setembro de 1903, foi um grupo liderado pelo Cândido Dias da Silva, que era um cara lá de Porto Alegre. Ele estava lá num jogo que estava acontecendo entre marinheiros ingleses e eles eram, né, europeus lá da Inglaterra, e aconteceu que a bola deles furou. Eu sinceramente não sei por que eles estavam jogando aqui no Brasil, lá em Porto Alegre, mas eles estavam. E a bola deles furou. E como as bolas eram diferentes, as da Europa eram diferentes das do Brasil, eles iam cancelar a partida, porque não queriam mais jogar. E daí o Cândido tinha uma bola que ele trouxe da Alemanha para Porto Alegre. Então ele emprestou essa bola, a partida continuou, e lá no final dessa partida ele acabou falando com os jogadores, com o pessoal do time, e acabou, sabe, criando essa ideia, tendo essa ideia de criar o Grêmio, né? Então foi lá que fundou, mais ou menos isso, lá em 15 de setembro de 1903, né? E assim, ele foi um dos pioneiros, né, na prática do futebol em Porto Alegre, o Grêmio, e desde então tá aí, né? Os primeiros títulos. Então, não é um título, mas é um marco muito importante que a gente traz na história do Grêmio, que foi lá em 1909, no ano de fundação do rival internacional, e a gente ganhou de 10-0 do Inter.
né? Então isso foi algo que marcou muito a rivalidade, o time do Grêmio, né? O time do Internacional também. Então isso foi o começo de tudo, né? Após isso ganhou vários títulos estaduais, né? Que eu não lembro em que ano que o Gauchão foi criado, mas já faz um bom tempo. Então ganhou vários títulos estaduais e até hoje, né, ganhou, ano passado tinha conseguido heptacampeonato. E também o primeiro campeonato gaúcho que ganhou foi em 1921 contra o Guarani de Bagé, tá? E lá em 1981, o Grêmio ganhou o seu primeiro título brasileiro, do Brasileirão, né? Foi lá em 1971 que foi criada a Série A, né, o Brasileirão, e daí o Grêmio foi um dos times que foi inserido na Série A. Né? Eu não lembro se tinha 20 times lá, já naquela época, mas, como hoje em dia, mas o Grêmio era um dos times inseridos na Série A, né? Porque era um time reconhecido pelo cenário nacional, né? Então, foi inserido lá e já em 1981, isso 10 anos depois, acabou ganhando o primeiro campeonato brasileiro em cima do São Paulo. Aí, o segundo campeonato do Grêmio foi lá em 1996, né, o nosso segundo campeonato brasileiro, contra o Portuguesa. Ganhamos de 2-0. A primeira Libertadores foi em 83, né, e a gente ganhou Peñarol na final. E daí, lá em seguida, já isso foi a Libertadores foi lá, eu não sei se é em dezembro ou novembro. Já em dezembro fomos pro Mundial, né? De Interclubes e acabamos ganhando de 2-0 com gols do Renato Gaúcho e Renato Portaluppi contra o Portuguesa não, desculpa, o Hamburgo lá da Alemanha. Então, fomos campeões do mundo naquele ano, né? Em 83. Já em que ano que foi? Em 95, ganhamos a outra Copa Libertadores, que é um dos títulos mais importantes que a gente tem, no comando do Felipão, né? Que ele era o técnico daquele ano, lá em 95. Já em 2017, que foi o título mais recente e último também da Libertadores, ganhamos contra foi o Lanús da Argentina. Foi um jogo bem caótico, mas assim, com certeza muito incrível, né? Que foi o único título que eu vi do Grêmio na Libertadores, né? Que os outros não tinham nem nascido ainda. Já na Copa do Brasil, o Grêmio muito prestigiado também, porque é um dos maiores campeões, só fica atrás do Cruzeiro, que é ex-campeão, né? Ele tem 6 campeonatos da Copa do Brasil. Já o Grêmio tem 5, ao lado do Flamengo, que ganhou ano passado, né? Infelizmente, eu fiquei bem triste, porque o Flamengo a gente sabe que é um time muito forte, e daí já igualou os títulos com a gente, então é propício que possa passar também, espero que não, mas é propício. O Grêmio era o segundo campeão, ainda mas juntamente com o Flamengo agora, né? Então ele ganhou os seus títulos em 89, 94, 97, 2001 e 2016, que em 2016, 2017 e 2018 foram grandes anos, né, para o time do Grêmio, que em 2016 Copa do Brasil, 2017 Libertadores, aí para 2018 acho que caímos na semifinal, não lembro, contra quem que era, contra o River? Cara, não me lembro, não tenho certeza. Só que caímos, foi um jogo bem polêmico, né? Até hoje eu acho que a gente poderia ter chegado na final, mas tudo bem, acontece, é o futebol, a gente sabe como é que é. Enfim, há tantos títulos, tanta história, assim, que são emocionantes. E outra coisa que é muito emocionante também é a torcida, a gente sabe. Eu estive na Arena do Grêmio em 7 de dezembro do ano passado, e daí 2024, eu estive lá e eu pude prestigiar a festa que a torcida do Grêmio faz lá na arena, que é surreal, que é algo surreal, assim, a gente nem estava numa fase muito boa, a arena não estava completamente lotada,
mas foi algo que me marcou tanto. A viagem que eu tive lá me fez me apaixonar ainda mais pelo time que eu nem sabia que poderia ficar mais apaixonada. Foi assim surreal, algo muito, muito emocionante para mim. E não é à toa que chamam de Imortal Tricolor, né? A torcida, o time. Tem a geral do Grêmio, que a próxima vez que eu ir para a Arena, que espero que seja logo, eu quero estar lá com a geral, quero estar lá junto com a banda, porque para mim é a parte mais legal da torcida, obviamente. Muito incrível, assim, surreal. O que a torcida do Grêmio é uma das mais fiéis do Brasil, isso sem dúvidas. E eu também pude ver a do Corinthians, né, que é surreal também, tá? Eu sou clubista, mas eu vou falar. O Corinthians tem uma baita de uma torcida organizada, perfeita. Assim, eu vi eles lá na Arena, né? Que foi o último jogo, era Grêmio e Corinthians. Infelizmente a gente perdeu. Não fez nenhum golzinho para eu poder comemorar, na primeira vez que fui, mas tudo bem, são fases. E tive a felicidade também de ver a torcida do Corinthians, que é muito impecável também, assim como a do Grêmio, que eu sou apaixonada. Teve a sua fase ruim também, tivemos muitas fases boas, mas fases ruins também, que é rebaixamento, né? Que a gente teve três até hoje, que 91, 2004 e 2021. Em 2004 é muito marcado pela Batalha dos Aflitos. A gente caiu em 2004, jogou a Série B em 2005 e lá no último jogo ganhamos do Náutico com 7 jogadores em campo. E esse jogo nos fez retornar em 2006 para a Série A. Então, assim, Batalha dos Aflitos é algo muito marcante no time do Grêmio, né? Até hoje, vai ser, acredito, pelo resto da história do clube. Porque, pô, com 7 jogadores em campo, conseguimos ganhar do Náutico e ter a felicidade de voltar para a Série A, né? Lá em 2006. Aí, em 2021, tivemos uma má fase também, caímos, jogamos 2022 Série B também. 2023, voltamos com tudo. Soares, meu Deus, assim, cara, quando eu soube do Soares, eu fiquei. Juro, eu falei, pô, não sei se é verdade. Até o Grêmio anunciar, eu não tava crendo, eu não tava botando fé. E assim, anunciaram e eu simplesmente, cara, eu falei, uma das maiores, se não a maior contratação, mas contratação aqui do Brasil, assim, dos times brasileiros, para mim, foi uma das maiores. Como eu disse, se não a maior, assim, que tem gente que é clubista e não aceita, mas o quinto maior artilheiro do mundo, vir para o Brasil jogar num time, claro que o Grêmio é um time muito grande, mas o Soares, no nível dele, vir para o Grêmio, a gente sabe como o Grêmio é reconhecido mundialmente, como o Grêmio é respeitado. E muita gente que é clubista não aceita, porém, eu sou clubista também, tô falando que tem que aceitar. Tem algumas coisas de outros times também que eu não aceito por ser clubista, mas a gente tem que deixar de lado o clubismo e aceitar os fatos. O Grêmio é sim um grande time brasileiro, um grande time em reconhecimento mundial e a gente sabe da história do Grêmio, é um dos maiores do Brasil e nada muda, isso é um fato, né? Os ídolos históricos a gente não precisa nem comentar, né? Você sabe qual que é o primeiro que eu vou falar, que é o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que foi o único técnico brasileiro a ganhar uma Libertadores como jogador e como técnico. Assim, sem contar todas as coisas que ele fez pelo time, o amor que ele tem pelo Grêmio, o que ele fez pelo Grêmio como jogador, como técnico. Não é à toa que ele tem uma estátua lá e para mim aquela vai ser eterna, né? É sim o maior ídolo do Grêmio. Não, talvez não tenha sido o melhor jogador, né? Porque muita gente ficou, mas o Soares é o melhor jogador, mas o Renato e tal, tal, tal. Mas são melhor jogador no Grêmio ou melhor fora? Aí são vários quesitos, né? Mas isso não muda o fato do Renato ser o maior ídolo do Grêmio. E tem o Felipão também, que agora é o nosso coordenador técnico.
Pô, ele ganhou vários títulos importantes com o Grêmio, é um cara muito respeitado também pelo Grêmio, é gremista de coração, eu gosto muito dele, ganhou o pentacampeonato, foi penta junto com o Brasil lá em 2002, 2002. Então, assim, um grande técnico, né, uma grande pessoa dentro do futebol. Teve também o Hugo de Leão, o Darley, o Paulo Nunes, teve o Jardel também, que assim, simplesmente perfeito. Eu queria muito poder ver o Jardel, o Paulo Nunes jogando, mas faz parte, né? Lá na agora Arena do Grêmio, lá em 2012, nós inauguramos a Arena do Grêmio, né? Que é um dos estádios mais modernos da América do Sul. E eu amei, assim, quando eu cheguei lá, eu chorei tanto. Só lá na rua, assim, ó, passando, eu passei pela arena do Grêmio, cara, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo naquele momento e, pô, surreal, um estádio lindo, lindo. Eu queria ter visto à noite, não vi, eu vi só de dia, mas, assim, maravilhoso. Lá dentro, eu conheci, né, porque eu fiz o tour e tal. Pô, baita de uma arena, de um estádio, assim, perfeito. Infelizmente, teve os estragos das enchentes, né? A gente viu as marquinhas nas lajotas, que a água subiu muito, né? E alagou muito da parte do Grêmio, mas, enfim, faz parte, é um estádio, sim, maravilhoso. Tem a rivalidade, né, com o nosso rival, que é uma das rivalidades, um dos clássicos, né, que a gente pode dizer maiores do mundo, entre os maiores, né, que tem muitos, né, porém aqui dentro do Brasil, cara, na minha opinião, Fernanda, talvez não atualmente, mas alguns anos atrás o clássico Grenal é um dos maiores clássicos que tem a mais rivalidade. Muitos falam do derby, né? Mas para mim, não tem nem comparação. Mas vai de cada um, né? Vai de cada um. O clubismo às vezes bate um pouco forte. Aí, o momento atual, né? Como eu disse, o Grêmio subiu em 2023 para a Série A, tá aí até hoje. Não tá numa fase muito boa, né? Teve suas dificuldades aí esse ano, 2025, foi bem complexo. Perdemos o final do Gauchão, que eu acho que não poderia ter perdido, íamos ser octa, mas tudo bem, faz parte, é o futebol. Aí a gente veio com o Gustavo Quinteiros, né? Que eu botei muita expectativa, confesso para vocês, coloquei muita expectativa. Porém, eu acho que ele era um técnico bom, só que teve vários títulos, né? Como técnico em outras equipes, porém no Grêmio não encaixou. No Grêmio parece que tudo é complexo, tudo é mais difícil, sabe? Foi bem caótico, mas tudo bem, faz parte. Já agora é o Mano Menezes, junto com o coordenador técnico, que é o Felipão. Vamos ver no que vai dar. Não sei se o Mano Menezes vai durar muito tempo. Acho que já ano que vem ele não vai ficar mais no Grêmio. Mas vamos ver o que dá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho da história do Grêmio, um pouquinho dos títulos. Sem muito mais história, mas claro que a gente tem que ser um pouco mais breve. Mas muito obrigada por assistirem. Espero que vocês gostem disso. O próximo time que eu vou fazer, não sei se vai ser Santos, São Paulo, mas vai ter alguns aí, pode ter certeza que todo mundo vai gostar. E é isso, gente. Pô, fala sério, eu já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.